Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação, bom dia. Flávio vive um dilema para ter Jorge Jesus. Nós vamos explicar para vocês. Dorival, rapaz, olha isso, hein? Ontem à noite, o Dorival diz não ter mágoa do Flamengo e diz de dirigentes do Flamengo e diz que estará disponível sempre que for preciso. Ontem estive presente na festa da premiação dos melhores do Campeonato Carioca e estivemos com os jogadores do Flamengo por lá também e vamos trazer para vocês o que foi dito. Tudo isso e muito mais vocês vão ver aqui agora no nosso canal Família da Nação. Eu peço a vocês para que deixem o like, que é importante demais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. E também, se você não é inscrito no canal, dá essa moral. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrevendo-se no canal Família da Nação. Afinal de contas, você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui para o Família da Nação. Galera, eu queria fazer logo uma pergunta, logo no início do vídeo, e que vocês possam colocar aqui nos comentários, porque eu vou explicar mais à frente o porquê da pergunta. Se o Flamengo tiver que tomar uma decisão e contratar um técnico qualquer hoje, por exemplo, um Sampaoli, um técnico não é qualquer, um técnico de ponta, mas não sendo o nome do Jorge Jesus. Um Sampaoli, talvez Dorival de volta. O que você preferiria? O Flamengo contratar agora, de imediato, o treinador começando a trabalhar no clube essa semana, porque começa o Campeonato Brasileiro já agora no final de semana, no próximo final de semana, ou você esperaria mais ou menos um mês para ter o Jorge Jesus? Responda aqui agora, o que é melhor? Esperar um pouco mais para tê-lo ou contratar um técnico qualquer? Já respondam aqui nos comentários, porque eu vou explicar isso lá na frente para vocês poderem entender o dilema do Flamengo, o porquê que isso está acontecendo nesse momento. Bom, estive ontem na premiação dos melhores do Campeonato Carioca, né? O Fluminense teve 6 representantes, o Flamengo teve 3, teve o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral esquerdo Ayrton Lucas e o atacante Pedro. Os 3 estavam presentes no evento. O evento não contou com nenhum dirigente do Flamengo, eu esperava que pelo menos alguém estivesse por lá representando o clube. Impressionante como você viu jogadores e não viu dirigentes, cara. Eu não esperava, pelo menos alguém deveria estar lá. Agora, se fosse para levantar o troféu, apareceria lá um trem da alegria, né? Diversos iriam aparecer, enfim. Mas é uma outra história. Seleção do campeonato, Fábio do Fluminense, lateral direito Pumita Rodrigues do Vasco, zagueiros Fabrício Bruno e Mino do Fluminense, lateral esquerdo Ayrton Lucas, meio campo André do Fluminense, Luciano Naninho, a surpresa do Volta Redonda e agora está no Vila Nova de Goiás, foi negociado para o Vila Nova, e o Arias do Fluminense. Para mim, o melhor do campeonato, pude dizer isso para ele ontem. Para mim, o Arias foi o melhor jogador da competição. Na verdade, o eleito foi o Cano, né? O melhor jogador da competição. Atacantes, Lelê do Volta Redonda e agora no Fluminense. Pedro do Flamengo e Cano do Fluminense. Melhor treinador, Fernando Diniz. A revelação foi o Lelê do Volta Redonda e o craque do campeonato e artilheiro Cano do Fluminense, que saiu com 3 troféus. Enfim, a gente lá ontem pôde tentar, né, ouvir os jogadores do Flamengo. Fabrício Bruno, por exemplo, foi o único que falou e disse que um treinador estrangeiro, quando você propõe colocar um treinador estrangeiro, você tem que entender que ele precisa de um tempo de adaptação. E no Brasil isso não é dado, segundo o Fabrício Bruno disse. Né? Foram as palavras do Fabrício Bruno. Então, vamos lá. Se o Flamengo for contratar, então, outro treinador estrangeiro, como, por exemplo, o Sampaoli, isso quer dizer que a temporada acabou. Na opinião do próprio jogador do Flamengo. Correto? Porque se 3 meses é pouco, 3 meses e meio, para o nosso treinador ajustar a equipe, sabemos que ele já está demitido, e nós vamos explicar o porquê do não anúncio até agora. O Flamengo vive um dilema em relação ao Jorge Jesus e um outro dilema para poder demitir o Vitor Pereira de forma oficial,
Assim como um outro grande clube no futebol brasileiro também vive para demitir o seu treinador de forma oficial, que é o Atlético Mineiro. Nós vamos explicar o que está acontecendo nesses dois clubes. Enfim, o Fabrício Bruno respondeu de forma protocolar, ele não tinha realmente o que dizer, ele tem que defender, até porque até então, para ele, o treinador do Flamengo ainda é o Vitor Pereira, não foi anunciado de forma oficial, embora todos eles saibam que o Vitor Pereira não vai continuar. A reapresentação do elenco do Flamengo é amanhã à tarde, quer dizer, um dia e meio de folga, mais uma vez. Eu acho, mais uma vez, eu confesso a vocês que isso é um absurdo, né, cara? Diante do que a gente está vendo, os jogadores deveriam pelo menos se reapresentar amanhã de manhã. Um dia de folga, tudo bem, mas a reapresentação deveria ser na manhã de terça-feira. Enfim, já que não tem técnico mesmo, não adiantaria nada, de nada, mas eu digo que quem programa a reapresentação, quem faz a programação de treinamento é o treinador atual, né? Então, ele mesmo deu ali um dia e meio de folga. Enfim, eu vou explicar aqui para vocês o seguinte. Primeiro, vamos lá. Dorival diz não ter mágoa do Flamengo e que estará disponível se o clube precisar. Gente, essa notícia ontem à noite veio como uma avalanche, né? Porque agora todo mundo pedindo o Dorival de volta. E aí a pergunta que você quer me fazer: então o Dorival pode voltar? Ele vai voltar ao Flamengo? Cara, não voltará. Eu posso garantir isso aqui para vocês. Não voltará agora, nesse momento. Ele foi perguntado se tinha mágoa de alguém da diretoria do Flamengo. Ele diz que não. Porque para a imprensa, oficialmente, ele vai dizer que não. E que está sempre, que ele é muito feliz nas 3 passagens pelo clube e que ele estará à disposição sempre que o Flamengo precisar. Mas isso não quer dizer que vai ser agora. Sabe? Internamente, o Dorival já disse a algumas pessoas, inclusive no evento que teve da Conmebol, o sorteio da fase de grupos da Libertadores, que aconteceu tem umas 2 semanas, o Dorival disse, né, a uma pessoa que está, assim, muito magoado. É claro que ele não vai gravar a entrevista falando isso, mas que está, assim, muito magoado com a forma que foi tratado pelo Flamengo, pelos dirigentes do Flamengo. Não pelo Flamengo, pelos dirigentes do Flamengo. Então, uma coisa é ele dizer, gravando a entrevista, é aquilo que eu costumo dizer para vocês, né? Tem coisas que você não vai conseguir, com a câmera ligada, fazer o cara dizer. Ele vai fazer, ele vai ali responder de forma protocolar. Agora, desligou a câmera, você talvez consiga coletar alguma informação diferente, alguma coisa que ele possa dizer sem estar gravando. Enfim, e o Dorival está sim chateado, né? Uma coisa é o que ele disse, gravando, outra coisa é o que é a realidade. Então, o Dorival não voltará ao Flamengo, mas claro que a gente pergunta aqui, você gostaria de ter o Dorival de volta? Se fosse possível, seria uma boa? Enfim, podem emitir a opinião de vocês, mas eu já adianto aqui que isso não vai acontecer nesse momento. O Dorival voltará ao Flamengo, voltará um dia, mas não agora para substituir o Vitor Pereira. O que acontece é que o Vitor Pereira, inclusive, poderá aparecer hoje no Ninho do Urubu, hoje à tarde, para poder se despedir dos jogadores, se reapresentar, até mesmo comandar treino, como aconteceu com o Paulo Souza, né, que deu treino no Flamengo já demitido. O que acontece é o seguinte, cara, tem as questões legais, né? E o Vitor Pereira não abre mão de receber a multa integral. Ele quer lá os 15 milhões dele na mão. É aquilo, rescisão contratual, paga-se o valor que você teria que pagar ao longo dos meses. E o Flamengo entende que deva pagar esse valor diluído, né, até o final do ano, o contrato dele, que é até o final do ano. Enfim, existe esse impasse, é um impasse complicado, e o Flamengo não pode anunciar oficialmente um desligamento, uma demissão, por conta de tentar ainda fazer esses ajustes burocráticos que são referentes à rescisão de contrato do treinador. Para você ver, cara, como é tão complicado, o Atlético Mineiro vive o mesmo dilema. O Atlético, a diretoria entende que o Kudê precisa ser demitido, não dá para ele continuar, não tem clima para ele poder continuar, só que aquele tal acordo que foi dito no sábado, que para abrir mão da multa, que um abria, o outro também e tal, no sábado anterior ao jogo, não foi assinado. O Kudê parece ter mudado o discurso lá no Atlético e disse que gostaria de continuar e tal. Cara, 25 milhões. Você já viu alguém abrir mão de 25 milhões? No caso do Kudê, né? Então, assim, o Atlético não demite,
Tem até algumas pessoas dizendo o Atlético não está demitindo, não demitiu porque o Flamengo tem interesse. Não tem nada a ver com o Flamengo, eles estão doidos para se livrar do Kudê, porque o clima ficou péssimo depois da declaração dele, né? E aí eu vou entrar aqui no assunto Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, né? Jorge Sampaoli tem o interesse do Nottingham Forest, que é o clube inglês, né? Um clube que hoje é uma liga muito forte e que, se realmente eles confirmarem esse interesse, é muito possível do Sampaoli ir para lá, né? E eu vou dar graças a Deus, porque eu não gostaria de ver o Sampaoli aqui no Flamengo de jeito nenhum. O Sampaoli tem esse desejo, esse sonho. Ele mora, está aqui em sua casa aqui em Búzios, que ontem até, perdoe-me, eu falei região serrana, mas é a região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos a 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, onde o Jorge Sampaoli tem uma residência e ele está por aqui. No entanto, o Flamengo tem sim o desejo de contar com o Jorge sendo o outro Jorge, o Jorge Jesus. E aí, o que impede hoje de que maneira o Flamengo deve se posicionar para contratar o Jorge Jesus. Chegar lá, pagar a multa, que é pequena, não pelo valor da multa, mas o Jorge Jesus, ele, tirando aquele caso do Flamengo, que por questões familiares, enfim, questões que fogem à parte de campo, ele nunca havia rompido um contrato do lado dele, né? Então ele não tem por característica romper contrato. E falta só um mês para terminar o contrato dele e largar o clube da maneira que, faltando, sei lá, 6 jogos, um semifinal e tal, pode não cair bem para ele, não com o Fenerbahçe, mas com a Europa, né? Lá na Europa, a repercussão disso pode não sair muito bem. Isso não é informação, não. Isso é o que eu estou dizendo, o que eu acho, né? As pessoas estão acreditando e dizendo: mas, poxa, eu assisti a entrevista do Jorge Jesus lá no jogo de ontem, ao término do jogo, e ele disse que vai falar sobre a renovação só depois. E aí ele vai querer ficar. As pessoas criam, sabe, fazem um entendimento da maneira que querem. Gente, pelo amor de Deus, entendam. O cara não vai para uma entrevista pós-jogo vestindo a camisa do Fenerbahçe para poder dizer que ele está louco para sair, que ele não vai renovar. Ele não vai dizer isso. Sabe? O povo turco é um dos povos, né, mais vidrados em futebol. Os caras são alucinados por futebol. Eu já tive amigos que jogaram, dentre eles o Felipe, que hoje é treinador do Bangu, né? Jogou no Flamengo, jogou no Vasco, que jogou no Galatasaray, e ele diz que não existe rivalidade no mundo igual a do Galatasaray com o Fenerbahçe. Os caras são alucinados por futebol. Então, assim, a gente acaba olhando lá, né, daquele lado de lá, por ser Turquia e tal, com desdém em relação ao futebol, mas existe a paixão. O cara não vai chegar num outro país, vestindo a camisa do clube e dizer: eu tô doido para ir para o Flamengo. Então, isso não existe. Vamos nos colocar no lugar. A gente iria gostar que chegasse um treinador aqui e dissesse isso, que tá doido para ir embora, que quer ir embora e tal, numa entrevista pós-jogo. Nunca que ele vai dizer isso. Agora, eu posso afirmar, e aí já é informação, que ele tá louco para voltar para cá, para o Brasil, louco para voltar para o Flamengo. Os seus filhos querem muito o retorno dele para o Brasil, que ele venha para o Brasil onde ele foi feliz. É um projeto de carreira dele vir para o Brasil para poder chegar à seleção brasileira. Enfim, essas são as informações. E aí eu pergunto, o dilema vale a pena esperar? Por exemplo, se não der para vir agora, esperar-se um mês e meio, vale a pena esperar? Você esperaria? Eu respondo que sim. E é a minha opinião. O projeto tem que ser um projeto a longo prazo. Nós temos um exemplo, e exemplos bons a gente tem que copiar. O Palmeiras, ele colocou como objetivo a contratação de um treinador estrangeiro. E ele foi para o mercado e disse o seguinte: enquanto eu não achar esse treinador, nós vamos com Cebola. E ele focou no Abel e começou a negociar com o Abel e demorou a negociação. No primeiro momento não deu certo, depois eles fizeram uma nova proposta, trouxeram o Abel Ferreira. E o Cebola, que é o auxiliar, quem não conhece o Cebola, era o auxiliar do Palmeiras. Ele tocou o Palmeiras durante um
tempo. É um risco? Mas é para um projeto a longo prazo. Aí você, por uma diferença de um mês, você vai contratar qualquer treinador e que vai precisar de um período de adaptação que não conhece o clube. Então, assim, talvez esse período de adaptação de um Jorge Sampaoli, de um outro treinador, dure muito mais do que esse um mês. E será que vai dar certo? Nós temos um outro que vai chegar e com a chance de dar certo muito maior do que um treinador, por exemplo, vindo nesse momento. Eu queria que vocês respondessem essa pergunta e se você concorda em esperar, coloque a hashtag VoltaJJ, VoltaMister. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Família da Nação, que a gente volta a qualquer momento com novas informações sobre Flamengo, treinador, demissão, novo treinador, enfim, todas as informações aqui já já. Saudações,